Fala pessoal, hoje nós vamos falar sobre esse purificador, o Consul, né? O que me levou a gravar esse vídeo é que fiquei com uma dúvida muito grande na hora de comprar entre o Consul, entre o Electrolux, o Midea e um Philips. Todos eles na faixa até R$650. Mas esse carinha aqui, ele tem um diferencial extremamente importante, que foi o que me fez comprar o Consul ao invés dos demais, e eu vou explicar o motivo. Primeiro que nenhum deles, com exceção do Midea, tem eficiência bacteriológica. Então o Philips e o Electrolux não tem eficiência bacteriológica. Para mim, não faz sentido você comprar um filtro que tira só cloro e partículas, mas eventualmente deixa bactéria na água. Então se a gente está comprando um filtro, está gastando um dinheiro razoável aí para tomar água de qualidade, a gente precisa ter um filtro que tire bactéria da água, né? Então por isso, aí a minha dúvida maior acabou ficando entre o Consul e o Midea. Mas o que acontece? Quando a gente avalia os dois, o que pesou a favor do Consul foram alguns pontos, né? Um deles é a parte do design, né? Então eu considero ele um filtro mais bonito do que o da Midea, que é muito grandão e robustão. Então ele tem um acabamento melhor. O segundo ponto, os dois possuem eficiência bacteriológica, porém o Consul ele tem eficiência para redução de partícula a nível A, já o Midea é nível C. Então assim, tecnicamente é um produto melhor e mais bonito e vai ornar melhor com o ambiente aí do escritório. Então isso foi o que me levou a escolher o Consul. Então, aproveitando aí, pessoal, dá uma força pro canal, é um canal novo, esse é o terceiro vídeo que eu estou publicando e eu conto muito com a sua ajuda aí para curtir e eventualmente se inscrever e comentar aqui, será um prazer ter você aqui comentando no nosso canal. Outro detalhe importante é que ele tem um diferencial que é um aviso de troca de refil. Então, depois, quando chegar na hora de trocar o refil do seu filtro, ele acende uma luz de LED, como você pode ver aqui, avisando que chegou a hora de você fazer a troca do refil. Então, você não corre o risco de repente estar com o filtro já sem eficiência, porque ele te avisa quando chega o momento de fazer a troca. Então, isso eu considero bastante interessante. Outra coisa que é importante vocês avaliarem na hora de comprar o filtro, né, é o tamanho do espaço do dispenser, né? Porque alguns filtros possuem um dispenser muito curto e isso acaba impossibilitando um uso adequado, por exemplo, para você encher uma garrafa ou uma jarra. Então, esse é um outro detalhe importante que vale a pena vocês observarem na hora de comprar o seu filtro, né? Mas, em resumo, o grande diferencial é a avaliação do Inmetro, né? Que acaba mostrando qual possui uma eficiência melhor na hora de tratar a água, que é a principal função do filtro. Todos eles têm a função de água natural e água gelada, né? Aí tem o grau de vazão, a capacidade de gelar é diferente entre os modelos, né? Aí no desempenho, na avaliação do Inmetro, que eu vou deixar aqui para vocês, aparece qual é a eficiência, o consumo de energia e a capacidade de gelar de cada um desses modelos, né? Por exemplo, esse daqui, ele tem capacidade de 0,2 litros por hora, ou seja, 200 ml por hora ele tem capacidade de gelar. Então, uma casa que tem um volume, de repente, tem muitas pessoas, é importante você avaliar isso, se ele vai suprir a necessidade da casa. Então, outro detalhe interessante é que ele é bivolt. Então, se você tem se a sua casa tem tomada 220, 110, você tem dúvidas se ele eventualmente vai funcionar, não precisa se preocupar porque ele é bivolt, tomada de 10 amperes. Então, você não precisa se preocupar com aquela, de repente, se é aquela tomada mais grossa, que impossibilita aí a utilização, né? Ou precisar colocar adaptador e você não vai ter esse problema com o filtro. Depois eu vou gravar um outro vídeo mostrando a utilização dele no dia a dia e para vocês poderem entender qual é o fluxo, como que cai a água, se espirra, se molha, se é um fluxo contínuo, tudo isso são detalhes que para algumas pessoas é importante, então depois eu vou gravar um filtro mostrando a utilização dele no dia a dia. Espero que vocês tenham gostado, não esqueça de curtir, comentar, se inscrever principalmente, dar aquela força pra gente. Obrigado, pessoal, até o próximo.